Bom, vamos mergulhar direto num assunto fascinante que opera bem além do nosso plano físico. Na nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar passo a passo o capítulo 25 do livro Evolução em Dois Mundos. Esse texto, que foi psicografado de forma conjunta por Francisco Cândido Xavier e o Aldo Vieira, e ditado pelo espírito André Luiz, tem um propósito incrível: revelar a mecânica de como a vida após a morte realmente funciona, mas de um ponto de vista quase técnico. A ideia aqui é entender a lógica e as regras que os autores apresentam sobre um tema que gera debates há séculos. Vamos decodificar essa estrutura e visualizar exatamente o que a obra ensina sobre a apresentação daqueles que já partiram. E a grande pergunta que serve de motor para o nosso estudo de hoje aparece logo de cara no texto original. Afinal, quais são os princípios exatos que regem a apresentação dos espíritos desencarnados quando eles fazem contato com os médiuns aqui na Terra? Não estamos falando de passe de mágica ou de eventos aleatórios, não. O texto do André Luiz aborda isso como uma ciência, sugerindo que existem leis, regras e mecânicas muito específicas ditando como uma entidade consegue projetar a própria imagem para o plano dos vivos. O que nos leva à primeira parte, a apresentação dos desencarnados. E aqui entramos na nossa segunda etapa, analisando as diferenças entre os espíritos superiores e os comuns. A primeira regra fundamental que o livro traz é bem interessante. A aparência que as entidades assumem não é uma coisa rígida, sabe? É algo super fluido e adaptável. E o nível evolutivo do espírito dita diretamente o nível de controle sobre essa aparência. Pensa o seguinte: de um lado estão os espíritos superiores. O texto explica que eles têm um domínio natural sobre as chamadas células psicossomáticas. Ou seja, eles conseguem moldar a própria forma para adotar a aparência que for mais útil ou proveitosa para o trabalho nobre que vão realizar. Controle total, literal e figurativamente. Já os espíritos comuns, bom, a história é outra. Eles não possuem essa maestria. De modo geral, o texto explica que eles impressionam os médiuns encarnados exatamente na forma em que efetivamente se encontram no momento, sem edição, sem filtro nenhum. E como isso funciona nos bastidores? É o nosso terceiro ponto, a mecânica da influência. Na prática, como é que essa impressão toda acontece? Descendo para o nível quase microscópico, o capítulo detalha como até mesmo um espírito com menos domínio consegue projetar uma imagem perante um médium. O pulo do gato aqui é o vocabulário que a obra usa para descrever esse maquinário invisível. O texto introduz o conceito de fluidos plasticizantes. Dá para entender isso como verdadeiras ferramentas de modelagem extramateriais. A obra define esses fluidos como uma espécie de aglutininas mentais. Um termo encanto, né? Basicamente, os espíritos têm a capacidade de exteriorizar esses fluidos, usando isso para abraçar, para envolver literalmente a mente do médium. É essa ponte invisível, a fiação por onde a informação visual vai passar. E isso se desenvolve através de 3 passos bem lógicos. Primeiro, a entidade exterioriza esses fluidos plasticizantes. Segundo, ela usa esses recursos para envolver a mente mediúnica. E o terceiro passo é onde a ciência espiritual acontece de fato. Dentro desses recursos mentais, o espírito consegue plasmar as imagens que deseja expressar. E olha só, não é uma imagem estática, não. O texto enfatiza que, para a percepção do médium, essas imagens ganham coloração e movimento real. O médium passa a agir baseado nessa projeção incrivelmente viva que foi construída na mente dele. Só que a gente precisa ter muita clareza sobre a natureza desse evento. Os autores explicam que se trata de um fenômeno totalmente isolado entre a entidade e o médium. Não tem substância na realidade prática, não é algo que todo mundo numa sala vai conseguir tocar. Na verdade, a obra traça um paralelo muito direto com a hipnose provocada. É como uma sugestão mental profunda. Durante essa interligação, a coisa opera inteiramente no campo das sugestões visuais e sensoriais internas, super parecido com a relação entre um hipnotizador e a pessoa hipnotizada. Agora, passamos para o nosso quarto ponto, que é um verdadeiro quebra-cabeça lógico: o paradoxo do vestuário. Tendo entendido essa mecânica mental toda, surge uma questão enorme que muita gente deixa passar despercebida. Se o espírito já não tem um corpo de carne e osso, o que é que acontece com as coisas que ele usa? O texto lança essa pergunta brilhante: como a gente interpreta a existência de roupas, calçados e até peças protéticas nos desencarnados? Pensa na lógica da coisa. Roupas, óculos, sapatos são objetos inanimados, não têm vida própria, não são células do corpo espiritual dirigidas pela mente. Então por que, na grande maioria dos relatos, os espíritos aparecem vestindo roupas normais ou usando acessórios? Antes de dar a solução para esse paradoxo, o livro traz um detalhe reconfortante e fascinante sobre a realidade lá do outro lado. O texto garante que não falta indumentária digna para quem se emancipou do corpo físico.
E vai além, detalhando que essas roupas são confeccionadas com o maior esmero por mãos hábeis e nobres da própria esfera extrafísica. É como se existisse toda uma estrutura de criação e artesãos no plano espiritual, garantindo que a identidade de cada um seja preservada com o máximo de respeito. O que nos leva à nossa quinta e última sessão, a analogia do algodão. Para explicar direitinho como a mente do espírito lida com essas roupas criadas no plano extrafísico, Chico Xavier e Valdo Vieira trazem uma chave de compreensão que é uma verdadeira aula de didática. Vamos comparar as duas realidades. Aqui no mundo físico, a nossa mente não comanda as moléculas de algodão da camisa que a gente está vestindo, certo? Ninguém dá ordem mental para o tecido. A gente simplesmente pega a camisa e a usa segundo as necessidades do dia a dia. A obra argumenta que no plano espiritual acontece exatamente a mesma coisa. A mente do desencarnado simplesmente utiliza as possibilidades e recursos que estão ao seu alcance para se apresentar, vestindo-se da matéria sutil que já está disponível por lá. E é muito legal ver isso nesta citação exata da obra. A mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Ao usar uma metáfora tão comum do nosso cotidiano, o texto consegue pegar um conceito espiritual super abstrato e aterrissar em algo palpável e 100% lógico para qualquer pessoa. E isso traz a gente para a síntese da nossa análise de hoje. A grande conclusão que Evolução em Dois Mundos entrega aqui é que a mente é a verdadeira ferramenta de agência, não importa em qual plano vibratório a gente esteja. A mente usa os recursos disponíveis, seja um tecido de algodão na Terra ou fluidos plastizantes e roupas extrafísicas lá do outro lado, tudo para atender às necessidades da existência e da comunicação. Tudo obedece a uma ordem, a uma física própria e a uma continuidade maravilhosa. Então, fica aqui uma reflexão provocativa para encerrarmos. Se as regras que governam a mente transcendem a própria matéria com tanta precisão, quais outros recursos invisíveis a mente humana já está moldando agora mesmo, sem a gente sequer perceber? Fica a pergunta no ar. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima análise.